Olá, pessoal do 8º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E quero convidar vocês. Vem comigo aqui para mais uma aula nossa. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente já sabe do assunto que nós vamos tratar hoje. Olha só. O que você sabe sobre as origens das lutas? Exatamente, hoje a gente vai dar início a uma conversa sobre as lutas. E você sabe de onde que elas surgiram? Elas são um movimento muito antigo, presente há várias eras na humanidade, ou é algo assim, bem contemporâneo, né? As lutas já tiveram um outro uso além do esporte? O que você sabe sobre, o que você já sabe sobre as origens das lutas, né? E outra perguntinha, elas aconteceram sempre em caráter de esporte? Será que a luta surgiu já com esse caráter de ser uma atividade esportiva? E existe diferença entre luta e arte marcial ou é tudo a mesma coisa? Se você não sabe responder alguma dessas perguntas, então fique aí, nos acompanhe nessa aula, nos acompanhe nesse vídeo para você saber ainda aumentar o seu conhecimento sobre as lutas do mundo. Então, vem comigo. Olha só, nosso primeiro conceito. As lutas são caracterizadas pelo uso das técnicas de agarramento, derrubadas e golpes, que podem ser realizadas, né, por 2 ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as suas regras. Opa, então aqui a gente tem um primeiro conceito muito importante, tá? Se nós estamos falando de lutas, nós estamos falando de uma atividade que vai ter um objetivo e terá regras do que pode e do que não pode fazer, tá? Então essa é uma das características da luta. Isso é o que diferencia, por exemplo, a luta da briga. Briga não tem regra, tá? Mas na luta a gente tem que cumprir algumas regras. Mesmo no vale tudo existem regras, certo? Que têm que ser cumpridas. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. Então, olha só, no campo dos esportes, a luta é uma das modalidades mais antigas, ou seja, um dos esportes mais antigos que existe. Mas a origem dela mesmo não foi nos esportes. A origem das lutas está lá nos sistemas militares. Então, o primeiro uso da luta foi nos sistemas militares, como uma possibilidade, né, de defesa e de ataque contra os seus adversários, ok? A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e a curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e imobilizações, dentre outros. Já a de curta distância englobam o uso de aparelhos. Primeiro exercício nosso, então. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, como as lutas são consideradas? Tá fácil, né? Então a gente já falou sobre isso. Ela começou lá nos sistemas militares, migrou para os esportes e como ela é considerada hoje nos esportes. Tempinho para você responder e logo a gente volta.
Retornando então para nós corrigirmos o nosso exercício, eu acho que foi bem tranquilo para vocês, né? As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, como as lutas são consideradas uma modalidade tão antiga quanto o atletismo, tá? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais. No campo dos esportes, olha lá, a origem. As lutas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática, porém, há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Há registros também de 15 mil anos atrás em desenhos nas cavernas da França, assim como nos povos sumérios acadianos, no ano de 3000 a.C. Então, praticamente a gente não consegue especificar o início ou quando surgiram as primeiras lutas. A gente sabe que a luta, ela estava relacionada a uma atividade de sobrevivência dos seres humanos. Então, era preciso saber lutar para poder se defender, para poder marcar o seu local, o seu território, né? Usada também como uma demonstração de poder e assim, né, aquele grupo ou aquela família de pessoas acabava conseguindo sobreviver. Então, a luta, saber lutar, era uma questão de sobrevivência na antiguidade, isso a gente falando antes da antiguidade ainda, lá na pré-história, tá? No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas no período de 2400 a.C. As lutas também são mencionadas em importantes obras históricas, como a Ilíada de Homero, do século 13 e 12 a.C. Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. Então, olha só que interessante, apesar da luta estar relacionada a essa questão de sobrevivência e depois aos sistemas militares, ou seja, aquela questão de poder, né, de luta, de guerra, rapidamente ela acabou evoluindo para essa condição de esporte. E já nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, nós já temos a luta praticada, né, naqueles eventos de esportes, né, naqueles eventos dos Jogos Olímpicos antigos. A modalidade praticada na Grécia Antiga era o pancrácio, uma atividade que inclui técnicas como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes, tá? A partir do pancrácio, nós podemos dizer que algumas lutas evoluíram diretamente dele. Por exemplo, a luta olímpica, né, a luta greco-romana, o boxe e até o MMA, tá? Lutas que a gente pode dizer que evoluíram diretamente do pancrácio, ok? Lutas e artes marciais. Você sabe qual é a diferença? Então vamos entender um pouquinho isso. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que os tornam diferentes. As lutas consistem no combate direto com o adversário. Já as artes marciais dizem respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. Então, as artes marciais, elas tinham um objetivo um pouquinho diferente. Elas utilizavam de técnicas de lutas, mas elas tinham um objetivo mais militar, de proteção, né, de uma comunidade, né, de um povo, né, de uma vila, por exemplo, ou de uma cidade. Então, as artes marciais, elas estão mais intimamente ligadas a essa questão militar, certo? De uso para proteção de um grupo de pessoas. Enquanto as lutas em si, como o pancrácio, por exemplo, estavam mais ligadas ao combate em si e, por isso, mais ligadas ao uso esportivo da atividade, ok? As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses de Bujutsu.
Mas com o advento das armas de fogo, elas passaram a perder função em batalhas e com isso sofreram mudanças. Então, aonde que a gente encontra a maior parte das artes marciais? Lá na região, né, do Extremo Oriente, no Japão, na China, na Coreia, né? Nessa região será o berço das principais artes marciais. E lá elas tinham exatamente essa função de proteção. Então os soldados eram treinados nessas artes marciais. Mas com o advento da pólvora e da arma de fogo, né, proteger uma cidade somente com o Kung Fu seria algo bem complicado, né? Então, o uso da arma de fogo pelos militares acabou dando uma outra função para as artes marciais. Elas não foram, vamos dizer, descartadas ou esquecidas, mas elas passaram a ter uma outra utilização, tá? Para trazer agora mais benefícios ao seu praticante. Por quê? Porque as artes marciais, elas carregam junto com elas não só a questão do combate em si, mas também de uma filosofia, tá? Toda arte marcial, ela contém a sua filosofia. Ao invés das guerras, então, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano. A partir de então, o termo empregado no Japão para nomear esse novo âmbito, esse novo uso, né, para as artes marciais, foi apenas Budô. Aqui no Brasil, as duas palavras Bujutsu e Budô não são utilizadas. Portanto, para fazer referência a qualquer uma dessas modalidades, chamadas de artes marciais, como o Taekwondo, o Judô, o Karatê, o Muay Thai, a esgrima, dentre outros desportistas, são exemplos somente de artes marciais. Então, no Brasil, o termo que a gente usa para todas essas lutas que tem a origem lá no Extremo Oriente, que tem uma filosofia que caminha junto com ela, é de chamá-las de artes marciais, tá certo? Mesmo que elas não sejam mais utilizadas com o fim que elas tinham inicialmente, mas aqui no Brasil ficou convencionado manter o nome de artes marciais, ok? Segundo exercício nosso, então. Sabemos que as lutas acompanham a evolução histórica da humanidade. O que causou mudanças no uso das lutas pelo homem? Então, a gente lembra disso? A gente viu o uso inicial das lutas pela humanidade, qual foi o primeiro uso, né, da onde que ela passou o que ela passou a integrar dentro da sociedade, como que ela é usada dentro da sociedade, e daí veio um fato que mudou totalmente o uso das lutas. Qual foi esse fato? Anota aí para mim e logo a gente volta.
E aí, pessoal, retornamos. Você lembrou aí, raciocinou um pouquinho, qual foi o fato que acabou mudando a história das artes marciais, mudando o uso das artes marciais? Você lembra qual foi? Com a invenção das armas de fogo, as lutas deixaram de ser utilizadas nas guerras e passaram a ser usadas para ajudar o ser humano em seu desenvolvimento. Então a gente pode dizer que nós temos um uso das lutas antes, né, da invenção da pólvora e da arma de fogo, e um uso para as lutas e para as artes marciais depois da invenção das armas, né? Então a invenção, o uso da pólvora, né, na arma de fogo acabou mudando, né, causando uma mudança no uso das lutas. Antes da arma de fogo, as lutas eram utilizadas para a proteção de uma comunidade, de uma cidade, né? Os soldados, o exército daquele local, ou mesmo os habitantes, eram treinados nas artes marciais para, numa necessidade, poder defender aquele local. Com a arma de fogo, não tem como usar a luta contra a arma de fogo. Então, as lutas daí acabaram ganhando uma nova utilização, tá? Acabaram se desenvolvendo como uma forma de auxiliar no desenvolvimento humano, através, né, da prática, da luta, das técnicas da luta e também de uma filosofia que acompanha essas lutas, ok? Então, revisando aí, o que nós tratamos hoje nessa nossa luta inicial aí de nivelamento do nosso conhecimento ou de nós lembrarmos o que trata a luta, né? O que é luta e qual a característica, né, dessa atividade física. Então, a luta é caracterizada por combinar movimentos de combate a longa e a curta distância, com o uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes, tá? Então, temos lutas a curta distância, lutas a longa distância e várias técnicas envolvidas. As lutas foram originadas na busca dos seres humanos por recursos para a sobrevivência. Então, lá na sua origem, não podemos dizer ao certo quando foi, mas, né, ela estava relacionada à sobrevivência das pessoas, né? Era preciso saber lutar para poder sobreviver. Não somente para as guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano em seu desenvolvimento, fazendo com que o ser humano aprenda um pouco mais sobre ele, tá? Aprenda também uma filosofia. E lembrando, né, na questão dos esportes, a luta é considerada um dos esportes mais antigos da humanidade, tão antigo quanto o atletismo. Pessoal, espero que vocês tenham aí relembrado vários conceitos sobre a luta, sobre as origens, tá? Ficamos hoje por aqui, nos vemos na próxima. Tchau!